Esse ano a gente falou o seguinte: nós não vamos ler a Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia. Totalmente diferente. Você nota que quando você estuda a Bíblia, são poucos versículos. Você não gasta tempo lendo um livro inteiro. Nós não lemos o livro de Gênesis todo, por exemplo. Nós estamos lendo poucas passagens, porque nós estamos estudando. Você já viu 3 importantes métodos, aliás, 4 importantes métodos de como estudar a Bíblia. Ela é prática, mas eu preciso da atenção de vocês, por isso que eu mandei vocês todo mundo pegar caneta e o papel, porque eu vou levar vocês por trás dos bastidores. Como é que você prepara um sermão, pastor? Como é que eu preparo um estudo bíblico? É mais ou menos como você vê um filme e fala assim: como é que esse filme foi feito? Aí vai te dizer um documentário de como foi feito. Hoje a gente vai fazer isso, porque a gente quer que você estude a palavra de Deus. Então, por exemplo, na primeira semana nós lemos o livro de Filipenses, ok? 4 capítulos. Na segunda semana nós lemos metade de Marcos. Na terceira semana nós lemos a outra metade de Marcos. Nessa semana nós lemos o livro de Tiago. Semana que vem, sabe o que a gente vai fazer? Começando amanhã, vamos ler Filipenses novamente. Você falou: mas pastor, não posso ler outro livro? Não, eu quero que você leia Filipenses. Por quê? Porque agora você vai aplicar os métodos que você está aprendendo lendo novamente o livro de Filipenses. Basicamente, olha na sua folha, por favor. A chave do estudo da Bíblia é fazer boas perguntas. Sublinha ou faça um círculo na palavra boas. Não é simplesmente fazer perguntas, mas fazer boas perguntas. São 4 tipos de perguntas que nós fazemos. Não são 4 perguntas. São 4 tipos de perguntas. Número 1, todo mundo junto lá. Observação. O que diz o texto? Juntos. O que diz o texto? O Ozinho está errado aí, você corrige, por isso você tem a caneta. O que diz o texto? Então, a primeira coisa que quando a gente está estudando a Bíblia a gente faz, gente, presta atenção, a gente pega o texto e a gente pergunta: o que o texto está falando? O que o texto está dizendo? E você faz várias perguntas a respeito do que diz o texto. Segunda coisa, juntos, interpretação. O que significa o texto? Aí você diz assim: pastor, a Bíblia, tudo o que diz não é o que ela significa? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu escrevo alguma coisa, eu vou lá a Goiânia e eu faço um relatório da minha viagem e eu volto aqui usando os termos, o goianês, não é? Aí eu chego aqui e falo para o pastor Soares, primeiro domingo: pastor Soares, segura esse trem. Eu não uso trem porque eu não sou goiano, mas eu falo assim: pastor Soares, segura esse trem. E ele sabe que esse trem é um livro que eu tenho. Eu não acho que chamar a Bíblia de trem, não se faz isso, né? Segura esse trem. Ok? Então ele sabe que agora esse trem é um iPad. Ok, mas o que acontece é o seguinte: é que daqui a 2000 anos, alguém está lendo o que foi escrito. Olha, o pastor Fernando chegou de Goiânia, virou e falou para o pastor Soares: segura esse trem. Aí daqui a 2000 anos, alguém está lendo aqui e falou assim: como é que ele está mandando ele segurar um trem? Tem jeito para fazer isso? Não tem. Você sabe, porque você sabe o que é trem, mas daqui a 2000 anos talvez as pessoas não saibam o que é trem. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu não sei se é um bom exemplo ou não, eu tentei ver a etimologia disso, espero que não seja nada ruim, mas nós temos uma forma de falar, por exemplo, falar assim: olha, para de encher o saco. Para de encher o saco. O que quer dizer para de encher o saco? Para de me perturbar. Para de me importunar. Mas eu estou escrevendo isso, alguém escreve isso e fala assim: olha, o pastor falou, para de encher o saco. Que saco é esse? O que ele está enchendo? Deu para entender, irmãos? Deve ter uma razão desse ditado, eu não sei onde é, nem quero saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu falar para o pastor Max, não enche o saco, eu estou dizendo para ele: ok, não me perturba. Mas daqui a 2000 anos, alguém vai olhar e vai falar assim: o que ele quer dizer com aquilo? Deu para entender, irmãos? Expressões idiomáticas só funcionam se as pessoas entendem a expressão idiomática. A Bíblia relata coisas de 2000 anos atrás. Você sabe que no original é usado mais ou menos 12 mil palavras no grego e no hebraico e aramaico.
Quando vem para o português, só é usado 8.000 palavras. Então 4.000 palavras sumiu, porque são idiomas e palavras que só existem no termo original. Por exemplo, eu falo em português: eu amo a América, eu amo a Teresa, eu amo Deus, eu amo churrasco. Eu usei amar para 4 coisas totalmente diferentes. No grego, existem 4 palavras diferentes para amor. Então, eu preciso de não só entender o que o texto está dizendo, mas o que o texto significa. Talvez aquela frase naquela época. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ruth fala que Ruth veio e deitou aos pés de Boaz. Ou Samuel diz que Davi amava a Jonatas mais do que o amor das mulheres. Uma pessoa que lê isso hoje fala assim: poxa, Ruth deitou nos pés de Moabe, de Boaz no meio da noite. Você começa já a pensar maldade, porque no dia de hoje seria maldade. Naquela época tinha uma razão. Ou quando você fala sobre Davi amar Jonatas mais do que o amor de mulheres, era gay. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada, ele amar muito mais do que muita gente. Tem nada a ver com ser gay ou não. Eu sei que tem gente hoje usando isso para tentar justificar o pecado, mas não é isso que está dizendo. Então, você tem que saber o que a passagem significa, o que o texto significa. Número 3, correlação. O que outras passagens falam a respeito deste assunto. Então, ou seja, agora eu vou olhar outras passagens da Bíblia. Se eu estou estudando a Bíblia, eu vou dar um exemplo para vocês. João 15, 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aí você lê sobre aquilo. Jesus disse que a gente tem que dar fruto, tem que permanecer nele. Se a gente não der fruto, a gente vai ser queimado e lançado no fogo, lançado fora. Tem gente que diz assim: olha, está falando o seguinte, se você não der fruto, você vai para o inferno. Uma razão que ele fala uma bobagem dessa, porque não tem correlação. Ele tem que olhar e ver o que Jesus fala sobre frutos em outras passagens. O que significa frutos. O que significa lançado fora, permanecer em Cristo. Quando você começar a fazer correlação de passagens, você vai descobrir que esse texto não está falando sobre isso. Então, você precisa sempre de usar a Bíblia para explicar a si mesmo. Uma das regras de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, é que a Bíblia melhor interpreta a si mesmo. O que você faz? Você pega uma passagem que é clara, que você entende, para explicar uma passagem que não é tão clara. E é dessa forma que a gente faz correlação. 4 tipos de pergunta muito importante é a aplicação. E eu não vou falar muito sobre isso, porque o propósito da mensagem domingo que vem, não falte, é na verdade a última mensagem da série, porque no último domingo nós vamos usar como aniversário da igreja para fechar tudo, uma celebração. Então a última mensagem que eu vou ensinar é semana que vem, que eu vou falar sobre a aplicação, como eu vou aplicar essa passagem na minha vida. Bem, nós vamos olhar uma passagem que nós vamos estar lendo essa semana. Eu falei que vocês vão ler o livro de Filipenses. Existem passagens que a gente fala assim, muito mais profunda do que essa, mas vamos ler essa passagem. Está aí para você, eu vou ler com vocês devagarzinho. Filipenses 2, na folha de vocês, versos 19 a 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e tão somente dele, mas também de mim.
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor da causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Muito bem, a gente lê esse texto. Aí a gente fala assim, mas poxa, Filipenses, pastor, tem passagem muito mais poderosa do que essa, mais profunda do que essa. Filipenses, por exemplo, tem um momento que fala que Jesus abandonou a sua glória, se esvaziou. Vamos estudar essa passagem? Essa passagem aqui parece que não tem nada, que não é muito profunda, que não tem nada para falar no meu coração, na minha vida. Mas eu queria que vocês olhassem, por favor, para duas passagens que está na tela, por favor. Não está no livro de vocês, está na tela, por favor. 2 Timóteo 3,16, todo mundo junto comigo. 2 Timóteo 3,16, bem bonito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Bem, muito bem. Diz aí que somente Filipenses 4, somente Filipenses 1. Não, diz o quê? Toda a Escritura. Então significa que essa passagem faz parte da Escritura e ela é inspirada por Deus e proveitosa. Você pode dizer amém? Amém. Segunda passagem, Romanos capítulo 15, verso 4. Todo mundo junto. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio de perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Note que diz Romanos 15, 4, porque tudo que foi escrito. Bem, se tudo que foi escrito, então, essa passagem que vocês leram na folhinha de vocês, Filipenses 2, verso 19 a 30, também foi escrito para o nosso proveito. Então, eu estou ensinando vocês como estudar a Bíblia, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente põe a folhinha e começa a pensar. Então, todo mundo começa a pensar comigo, ok? Eu quando penso, eu gosto de coçar a cabeça. Então, estamos pensando, o que a gente faz? Bem, qual é o contexto? Você pode pegar o contexto usando uma Bíblia de estudo, que todo mundo pode ter uma Bíblia de estudo, várias Bíblias de estudo na nossa livraria. A NVI é uma excelente Bíblia de estudo, Bíblia Pentecostal, a Thompson, várias Bíblias de estudo. E você vai descobrir na Bíblia de estudo o seguinte, presta atenção, olhe para mim aqui. Vamos dizer que aqui, onde eu estou, é a Grécia. Na Grécia tem uma cidade chamada Filipos. Filipos, na época, ficava na Macedônia, e Macedônia... A Grécia, naquela época, era dividida em duas partes, Macedônia no norte e Acaia no sul. Hoje, tudo é Grécia. No norte da Grécia tinha uma cidade chamada Filipos, que foi a primeira cidade que Paulo pregou o evangelho na Europa. Quando apareceu um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo chegou lá, você conhece a história, havia Lídia, vendedora de púrpura, ali Paulo ficou preso, ali ele e Silas foram para a cadeia, ali no meio da noite eles estavam cantando e louvando a Deus, Deus abriu a cadeia, você já leu isso em Atos. Então Paulo começou uma igreja na cidade de Filipos, na Grécia, mais ou menos 1.200 quilômetros entre Grécia, cidade de Filipos e hoje, presente Itália, havia a cidade de Roma, ok? Paulo tinha passado por Filipos, começou uma igreja lá e continuou a sua vida pregando. Ele foi para Galácia, ele foi para Troás e ele acaba em Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, fica em Cesareia 2 anos. Ele, no final de Atos, nós lemos isso, ele entra naquele barco indo para Roma, preso, tem um naufrágio, para em Malta, finalmente ele termina agora em Roma e está na cadeia, está preso. Paulo preso não pode pregar o evangelho, como ele estava livre de pregar, mas como é que você pode parar um evangelista de pregar o evangelho? Aí ele começa a pregar, as pessoas estão em volta dele, e todo mundo está sendo salvo. E havia um soldado romano que ficava preso com ele o tempo todo, toda vez que vinha um soldado romano, Paulo pregava, ele era salvo. Aí Paulo falou o seguinte, não, eu tenho que aproveitar o meu tempo. E ele começou então a escrever cartas. E começou a escrever cartas, e ele escreveu 4 cartas na prisão, a carta aos Efésios, a carta a Filemão, Filipenses e Colossenses. Mas vamos voltar aqui à igreja de Filipos, na Grécia.
Um dia os irmãos estavam lá num culto como esse, e aí o pastor da igreja falou assim: irmãos, o Espírito Santo está falando no meu coração que a gente tem que tirar uma oferta e abençoar o nosso irmão Paulo. O irmão Paulo tem sido uma bênção para nós, ele é o nosso líder, ele está lá preso, a gente não sabe se ele está comendo bem, a gente não sabe se ele está se alimentando, se ele tem roupa boa. Vamos tirar uma boa oferta e vamos enviar para o irmão Paulo? Vamos lá, irmãos. Aí tirou uma oferta e deu um bom dinheiro, e aí o pastor falou assim: olha, eu preciso de um voluntário. Naquela época não tinha Western Union, não tinha banco, a pessoa tinha que levar a oferta, né? E naquela época não tinha avião, não tinha carro, as pessoas iam de barco, mas como a Grécia e a Itália é bem perto, a maior parte da viagem era feita andando, caminhando. Às vezes usado um animal, mas a maior parte caminhando. Pensa bem, 1.200 quilômetros caminhando. Aí o pastor fala assim: irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Jesus, toca no coração de alguém para nos ajudar nisso. Aí o irmão Epafrodito estava lá sentado e falou assim: pastor, Deus falou no meu coração, eu vou levar essa oferta. Epafrodito talvez era um homem de negócio, ele tinha o seu negócio, falou assim: olha, não se preocupa não, minha esposa está me apoiando, é para a obra de Deus, eu vou, deixa o meu negócio aí, Deus vai cuidar de mim, eu vou. Aí todo mundo orou pelo irmão Epafrodito. Epafrodito é um nome grego, ep, quer dizer fora de no grego, Afrodito era um deus grego. Então Epafrodito foi um pagão para ter esse nome, mas ele aceitou Jesus. E talvez ele aceitou Jesus durante o ministério de Paulo e falou: pastor, Paulo é um homem tão querido para mim, eu aceitei Jesus quando ele estava pregando, eu vou. Você vai, irmão? Vou. Então vamos abençoar o irmão Epafrodito. Aí todo mundo orou por ele. Aí Epafrodito foi levando a oferta. Aqui, quilômetros, a maioria a pé, e perigo, ladrão, o tempo, andando. E a Bíblia diz, o contexto nos diz, que esse homem ficou doente no caminho e quase morreu. Aí quando ele chega lá, ele está fraquinho, irmão Epafrodito está magrinho, chegou lá, saiu, estou forte, está magrinho agora. Irmão Paulo, eu estou tão doente, mas aqui está a oferta. E Paulo se alegrou. Quando ele recebeu aquela oferta, ele falou: essa igreja me ama muito. É a igreja favorita de Paulo, essa igreja me ama muito. E aí ele falou assim: gente, irmãos, vamos orar por Epafrodito, para Jesus curar ele, porque Jesus cura, irmãos. Aí oraram por Epafrodito e Epafrodito ficou curado. Mas a igreja estava preocupada agora com quem? Com Epafrodito. Poxa, irmão Epafrodito foi. E aí Paulo falou assim: vou fazer o seguinte, eu estou escrevendo uma carta para agradecer a esses irmãos, Epafrodito, volta e leva essa carta para a igreja em Filipos. Bem, esse é o contexto da passagem que vocês podem pegar lendo uma Bíblia de estudo, ok? Muito bem. Vamos olhar então a passagem e fazer as 4 perguntas. Lembra que eu falei que são 4 perguntas? Então, vamos olhar as 4 perguntas. Primeira pergunta, observação. O que diz o texto? Vamos observar o texto. E eu descubro algumas coisinhas nesse texto que eu já coloquei para vocês aí. Você não precisa de fazer nada, que eu já coloquei para vocês. Primeira coisa, nós descobrimos que Paulo queria enviar 2 homens a Filipos. Verso 19. Enviar-lhes Timóteo. O nome do primeiro homem era Timóteo. A gente sabe mais dele em outro lugar, mas por agora, o primeiro homem que ele vai enviar é Timóteo. Verso 25, será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, verso de número 25. Então a primeira observação, eu não preciso nem de orar muito, não preciso de ser catedrático, o Espírito Santo me ilumina, não, só faço pergunta, quem é que Paulo está enviando? 2 homens, como é que é o nome dele? Timóteo e Epafrodito. Eu pulei aí, eu gostaria de ter colocado uma letra B para vocês, e eu não coloquei, então eu coloquei para vocês na apostila, aí no projetor. Você pode escrever do lado se você quiser, se não quiser não precisa de escrever, mas eu colocaria a letra B aí, e não está na folha de vocês. Segunda observação, eu noto que Paulo os endossa como homem íntegro que merecia honra. Presta atenção, Paulo endossa esses homens como homens íntegros que mereciam honra. Olha o verso de número 20, ele fala de Timóteo o seguinte: não tenho ninguém como ele. Gente, se o pastor da igreja falasse: olha, esse irmão é uma benção, não tem ninguém como ele aqui na igreja. Bom, isso é tremendo, irmãos. Quantos de vocês têm Facebook? Maioria, né? Eu estou fazendo aqui minha quaresma, eu estou abrindo mão de Facebook até a Páscoa. É algo que eu e Tereza estamos fazendo com propósito
que nós sentimos no coração, abrir mão de Facebook, pelo menos até a Páscoa. Estamos fazendo isso. Quantos tem Twitter? Quantos tem LinkedIn? Não, LinkedIn é um pouquinho diferente. LinkedIn é um grupo social que é profissional. Então, se eu falo assim, irmão Percival, você pode ser meu amigo no LinkedIn. Na verdade, não é amigo, não é como o Facebook. Eu estou dizendo, você pode me endossar? Porque se a pessoa vê que o Percival está me endossando, ele vai me dar um trabalho. Eu falo assim, ô Fabrício, você me endossa? Ele fala, endosso. Então, se a pessoa vê o nome de Fabrício, fala assim, poxa, pastor é gente boa, porque olha quem está endossando ele. Fabrício. Fabrício é um homem de integridade. Quando um líder fala isso de uma pessoa liderada, é tremendo. Paulo era um homem de liderança, de integridade. Ele diz assim, olha, não há ninguém como Timóteo. Isso é importante. Olha o que ele fala de Epafrodito. Ele diz assim, Epafrodito, ele recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Irmão, vocês têm que honrar Epafrodito. Homem como esse precisa de ser honrado. Eu estou observando, estou fazendo a pergunta, ok? Aí é onde está para vocês, na apostila na de vocês, número 3, eu colocaria a letra C, tá? Só para mudar um pouquinho. Então, na verdade, é o terceiro ponto da observação. O que nós sabemos destes homens na passagem? Rapidamente, se a gente está estudando a passagem, eu descubro 5 coisas desses homens. Primeiro, foi aprovado, verso 22. Desculpe, verso 20 e 21. Tem um interesse sincero, são homens sinceros. Depois, verso 22, foi aprovado. Verso 25, meu irmão, cooperador e companheiro. Verso 20, ele tem saudade de todos vocês e está angustiado. Verso 27 e 30, quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida. Pode virar a folha. Bem, vira a folha, mas olha para mim agora. O que eu fiz até agora? Até agora eu só fiz uma coisa. Eu li uma passagem e eu observei o texto. Perguntei o que o texto está falando. E eu fui anotando. 2 homens, Epafrodito, Timóteo, homens que arriscaram a sua vida. Paulo está dizendo, não há ninguém como eles. Paulo está endossando eles, dizendo, honra homens como esses. Quais características deles? Eu fui anotando. Eu fiz a primeira pergunta. Agora, olha a segunda pergunta. Interpretação. O que significa o texto? Então, uma vez que nós observamos, nós fazemos a próxima pergunta e nós descobrimos algumas qualidades. Agora, preste atenção que na folhinha de vocês eu escrevi um homem de Deus. Eu queria que você colocasse aí um homem e também mulher. Um homem e também mulher. Escreve aí, porque não é só para homem. Eu vou falar primeiro para homem. Eu avisei na newsletter. Mulher, não deixa os homens ficar em casa. Porque eu quero falar para homem. Por que eu quero falar para homem? Porque ontem nós tivemos reunião de homem. Então eu quero falar para homem. Mas essas qualidades se aplicam também às mulheres. Homens podem dizer amém? Amém. Mulheres, vocês podem dizer amém? Amém? Ok, a primeira qualidade na interpretação, que o texto significa, que eu vejo, é que um homem de Deus é cuidadoso. Cuidadoso. Cuidadoso, no original, essa palavra significa atencioso, preocupado com os outros. Outra palavra seria altruísta, não é egoísta. Olha o que Paulo diz no verso 21. Não tenho ninguém como ele. Mas por que ele era tão especial para Paulo? Porque ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Queridos, nós vivemos hoje num mundo tão egoísta, em que tudo que as pessoas querem é o seu próprio bem-estar. Veja os anúncios, os comerciais na televisão, na rádio, no jornal. É tudo bem-estar. Você pode ser feliz, você pode ter um carro bonito, você pode ter uma esposa bonita, você pode ter um esposo bonito. É tudo a gente. Até mesmo na igreja. Você ouve as músicas, você vai ter vitória, você vai ser abençoado, você vai prosperar. O evangelho mais e mais está sonando um evangelho egoísta. E muitas vezes nós ficamos pessoas egoístas. E, na verdade, uma qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ser cuidadosa, atenciosa, altruísta, pensar nos outros. Pensando, por exemplo, num homem, eu descobri uma lista tão interessante. Ele diz assim, como reconhecer um homem egoísta? Agora, eu vou ser sincero para vocês, porque eu sei que as mulheres vão usar isso contra nós, homens. Por favor, se prepare. As mulheres vão usar isso contra você. Então, a sua esposa não está aí, não, Ângelo? Graças a Deus, não está? Está dando aula, mas eu vou mandar
ela pegar essa fita para você, vai ser... As mulheres vão usar, a minha esposa vai usar, eu tenho certeza que dessas 10 coisas eu posso melhorar em algumas delas. Mas, homens, nós vamos arriscar, amém? Ok, 10 coisas, não tá na folha de vocês, você tem que ouvir. Primeira coisa, como reconhecer um homem egoísta? Vocês que são solteiras, importantíssimo isso. Primeiro, ele só fala dele. Ele só fala dele. Se o homem só fala dele, achar que ele é o presente de Deus para o mundo, egoísta. Segundo, ele oferece abrir a porta do carro para você. Não, mulher, não fala nada. Vocês não podem falar nada. Vocês têm que ficar caladinha, tá? Fica caladinha, mulher. Olha, a Bíblia diz, mulher, aprenda calada na igreja. É usar a Bíblia fora de contexto. Ok. Ele oferece abrir a porta do carro para você. Número 3. Ele pensa em você durante o dia. Ok? Não fala nada. Ele te traz segurança. Ele pergunta a sua opinião. Ele pergunta a sua opinião. Agora, mulheres solteiras, isso é para solteira só, ok? Aliás, para todas as mulheres. Ele só pensa naquilo. Presta atenção, ele só pensa naquilo. Quem tem ouvidos, ouça. Ele cuida de você quando você está doente. Ele está obcecado com a sua aparência. Eu estava lá no De Novo, foi no De Novo, irmãos. Tinha um irmão que de manhã cedo, no De Novo, a gente estava num lugar tão sujo, tinha rato, tinha cheiro, tinha um irmão, tinha até um urso no nosso quarto. Tinha um urso no nosso quarto. Mas, mesmo com aquelas condições terríveis, quando eu fui no banheiro, tinha um irmão colocando Nívea nos olhos. Eu não vou falar o nome. Colocando Nívea. Aí eu falei assim, irmão, por que isso? Porque eu não posso envelhecer. Vamos lá. Ele está obcecado com a sua aparência. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ele gosta de gastar tempo com você. Ele ajuda você em casa. Olha a outra pergunta. Ele pensa em você ou só nele? É uma forma de a gente descobrir quem é egoísta. Agora, vamos voltar aqui para a igreja, irmãos. Vamos voltar aqui para a igreja. Qual é a sua atitude quando você vem na igreja? O que a igreja pode me oferecer? O que eu posso receber? Ou será que a gente é como Timóteo? Uma pessoa cuidadosa, que pensa nos outros em vez dele mesmo. A gente pode aprender com ele. Segundo, um homem de Deus é consistente. Olha o verso 22. Assim, Timóteo foi o quê? Aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Queridos, consistência é uma das qualidades mais importantes de uma pessoa. Nós precisamos de homens e mulheres dessa forma, de convicção e de caráter consistente, aprovado. Olha, eu estou na igreja, nessa igreja, agora, no aniversário da igreja, dia 11 de março, eu e Tereza vamos completar 28 anos de pastorado. Eu tenho falado com alguns dos meus líderes, olha, o que eu quero agora é ser mentor, eu quero ver esses líderes e falar assim, poxa, tem alguns líderes na nossa igreja, que servem a Deus com seriedade. Tem algumas mulheres da nossa igreja que foram aprovadas, não são fogo de palha. Porque a gente tem muito fogo de palha. Fogo de palha queima rápido, mas some. Pessoas aprovadas, pessoas consistentes, pessoa que você pode contar. Paulo diz assim, olha, eu estou aqui preso, mas eu vou enviar para vocês um homem, Timóteo, ele foi aprovado. Ele me serve como um filho, serve ao seu pai, ele é um homem consistente, é um homem de caráter, é um homem que não só tem opinião, mas que tem convicção. A diferença de opinião e convicção é que opinião você dá, convicção você está disposto a morrer por ela. Não é gente de opinião, gente de convicção, consistente. Está aí na passagem.
Número 3, um homem de Deus é cooperador. Cooperador. Cooperador, o que é cooperador? Cooperador é uma pessoa que é ajudadora, auxiliador, companheiro. Verso 25 ele diz assim: eu penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. E olha o que ele fala de Epafrodito. Põe um círculo nessas 3 palavras aí, por favor. Epafrodito, número 1, meu irmão. Segundo, cooperador. Terceiro, companheiro de lutas. Paulo usa 3 metáforas, 3 palavras que descrevem a vida cristã. Ele usa a palavra irmão, dizendo: olha, a igreja, a obra de Deus, nós somos uma família. Antigamente na igreja nós tratávamos um ao outro dessa forma. Irmão Milson, irmã Reila. Hoje a gente quer ficar mais avançado. Irmãos, é maravilhoso a gente chamar um outro dessa forma: irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, porque a igreja é uma família. E toda vez que eu chamo você de irmão, estou dizendo: você é filho do mesmo pai, nós somos filhos de Deus. Nós podemos ter vindo de vários lugares, mas nós somos todos filhos do Senhor Jesus, irmãos de Jesus, filhos de Deus, somos uma família. Segundo, ele diz que a igreja não só é uma família, mas a igreja é comunhão. Ele usa a palavra cooperador. Cooperador é aquele que coopera, que está do lado, que está trabalhando junto, que não está, qual é a palavra que eu quero? Não está em concorrência, disputando cargos. Se eu sou líder dos jovens, eu apoio os homens, eu apoio os casais, eu estou aqui para apoiar todo mundo. Eu não tenho nenhum problema com isso, irmãos. Eu sou pastor da igreja, eu poderia não vir aos homens, poderia não vir e falar: olha, faz isso. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que apoiar, eu tenho que cooperar, porque eu quero abençoar a vida de outras pessoas, para que as pessoas possam abençoar também. Cooperar significa ter comunhão, cooperar significa eu vou te ajudar, cooperar significa o seguinte: hoje você é o líder, amanhã eu sou o liderado, depois eu te lidero e você é o liderado, mas nós vamos trabalhar juntos. Nós não estamos aqui criando um reino, nós não estamos aqui como tentando construir a igreja do pastor Fernando. O pastor Fernando é somente o pastor, mas a igreja de Jesus Cristo, e nós estamos trabalhando juntos. Agora é claro que como líder eu tenho que dirigir, mas a igreja de Jesus, nós estamos lá trabalhando juntos, irmãos. Terceira coisa, ele usa, muito interessante, ele diz que a igreja é uma batalha, companheiro de lutas. Muito lindo isso. Gente, nós estamos lutando pelo evangelho, mas a obra do Senhor, nós temos que estar trabalhando junto. Paulo diz assim: ó, Epafrodito, irmão, cooperador e companheiro. Eu quero falar uma coisa que eu não estou falando para ninguém não, irmãos. Eu estou falando que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Nós precisamos estar defendendo um ao outro. Nós precisamos de estar do lado um do outro. Vai ter gente que vai falar mal de mim, vai ter gente que vai falar mal de você, porque ninguém é perfeito. Tudo que tem que fazer é procurar as nossas falhas, vai falar mal da gente. Mas nós não vamos aceitar ninguém falar mal de ninguém aqui dentro. Porque tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Não estou falando lá fora não, dentro da igreja. O primeiro grupo de pessoas é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Quando as pessoas começam a falar mal de um líder da igreja, ele se junta com ele, escarnece também. Realmente, eu estou lá, mas é verdade. O pastor é assim mesmo. É aquele irmão que dirige louvor, é assim mesmo. Ele não faz isso mesmo, também não faz. E você se une com ele, está pecando, porque nós estamos juntos aqui. Você é cooperador na luta. Existe um segundo grupo de pessoas que faz o seguinte: sabe uma coisa? Eu não vou fazer isso, mas eu também vou ficar calado, porque eu não quero ter inimigo. Então fica caladinho. Quando a pessoa começa a falar mal, a pessoa fica caladinha. Mas há um ditado, não está na Bíblia, mas há um ditado que diz que quem cala, consente. O terceiro grupo diz o seguinte: não é perfeito, mas é meu pastor. Não é perfeito, mas é o líder de louvor da minha igreja. Não é perfeito, mas é o líder de oração da minha igreja. Não é perfeito, mas é evangelista da minha igreja. Não fale mal, porque é a minha igreja, é o meu povo, é a minha família. E nós precisamos de gente assim, irmãos, porque nós precisamos de pessoas que vão se unir com a gente, para a gente ganhar alma para Jesus. Próximo assunto: o homem de Deus não só é cuidadoso, consistente, cooperador, mas é cortês. Para manter todos os 6, eu escolhi a palavra cortês. Sinônimo de cortês é amável, aprimorado, atencioso,
atento, bem educado, civilizado, correto, deferente, dócil, esmerado, gentil, obsequioso, não sabia nem que tinha essa palavra, polido, rebuscado. Que palavra bonita, irmão, você é rebuscado. É bom estudar o dicionário, né? Rebuscado, requintado, respeitoso. Isso é cortês. Paulo fala assim dele, olha o verso 26. Pois ele tem saudade de vocês e está angustiado por ficaram sabendo que ele esteve doente. Ele estava preocupado, irmãos. Ele é cortês, ele é amável, é bem educado. Tem gente que fala assim, não, eu falo o que dá na cabeça. Eu falo o que me dá na cabeça, eu vou falar a verdade. Aí você diz assim, eu sou sincero, você é sincero, não, você é mal educado. Não, eu falo que dá, eu não tenho compromisso. Você, na verdade, é mal educado, é rude. E a gente tem que ter compromisso com as pessoas, pensar, será que aquilo que eu estou fazendo ou falando vai prejudicar outras pessoas? Então, essa palavra é para todos nós, irmãos. É para mim, é para você. Paulo diz assim, poxa, esse homem aí, ele é cortês, ele está preocupado com vocês, ele está preocupado com o que vocês estão pensando, vocês estão preocupados com ele, e ele está preocupado com vocês. Ele pensa em vocês, ele é cortês, ele é amável, ele é atencioso, ele é bem educado. Um homem de Deus tem que ser assim, uma mulher de Deus tem que ser assim. Quantos podem dizer amém? Amém. Número 5, um homem de Deus é corajoso. Oh, que coisa maravilhosa. Olha o verso 27 a 30. Não, 27 e finalzinho do 30. Esse maisinho significa isso. De fato, ele ficou doente e quase morreu, porque ele quase morreu por amor da causa de Cristo. Por favor, pega a caneta e sublinha em um círculo aí. Por amor à causa de Cristo. Que é esse tipo de coragem que eu estou falando. Por amor à causa de Cristo. Arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. A diferença nisso, irmãos. Eu não estou falando agora de corajoso porque luta jiu-jitsu. Eu não estou falando de corajoso porque sai de manhã para trabalhar e trabalha 20 horas. Não é isso que eu estou falando. Paulo diz assim, o tipo de coragem que um homem de Deus tem é coragem para a obra de Deus. Amém. Irmãos, olha, eu preciso de um irmão que vai fazer uma viagem de 1.200 quilômetros para levar uma oferta para o nosso irmão Paulo. Isso significa que você vai ter que abrir mão do seu trabalho, abrir mão das suas férias, da sua família, arriscar a sua vida para levar uma oferta para o irmão Paulo. Tem alguém corajoso aí? Eu vou. Irmão Epafrodito disse, eu vou. Eu estou disposto. Arriscou a sua vida, chegou lá, quase morreu, mas foi corajoso pela obra de Cristo. Eu falava com a Tereza, porque ela me contou essa história em preparação para a mensagem essa manhã. Eu falei, amor, me conta daqueles médicos que foram com vocês à Índia. E a Tereza contou, a Rosângela deve lembrar deles na primeira vez, e quem foi a primeira vez da Índia, e essa vez aconteceu de novo. A Tereza me contou que um casal de médico com a sua família abriu mão das suas férias, médico. 2 semanas de férias que eles tinham, ele abriu mão das suas férias, pegou a sua esposa e seus filhos, adolescentes, e foram para Chennai, na Índia, um lugar que eu não tenho vontade de ir, um lugar que, pelo que eu vejo e que eu ouço falar, não é um lugar confortável, um lugar quente, um lugar sujo, a comida é ruim, mas eles vão lá todo ano, e pelo menos essas 2 vezes, tirando férias, para ajudar pessoas. Teresa falou de um outro casal que tem 3 filhos, o mais novo com 7 anos de idade. E essa família foi à Índia, não sei se vai todo ano, mas foi à Índia tirando férias. Podiam ter ido para Havaí, podiam ter ido para o Rio de Janeiro, podiam ter ido para qualquer outro lugar, mas eles foram para Chennai, na Índia, para ajudar pessoas. Primeiro domingo de outubro nós vamos receber aqui Todd Churchill, que pregou na nossa igreja quando nós estávamos lá no Warehouse. Todd Churchill com a sua esposa são missionários no Congo. Eles não têm nada a ver com o Congo, mas eles têm amor pelo Congo. Eles têm dado a sua vida para pregar o evangelho no Congo.
E a gente vai honrar esse homem quando ele vir aqui na nossa igreja. Edmeia Williams, que pregou a nossa igreja algumas semanas atrás na conferência de missões, uma mulher que tem dado a sua vida numa favela no Rio de Janeiro. Do lado dela estava Kay, uma missionária, uma judia britânica, que tem dado a sua vida para pregar o evangelho no Rio de Janeiro. Irmãos, a gente tem que ter vergonha, porque esse tipo de pessoas não se faz mais isso. A gente fala muito assim da igreja, principalmente a igreja Assembleia de Deus no Brasil, ou as pentecostais no Brasil, porque por causa das vezes da falta de conhecimento e maturidade. Mas poxa, quando você lê a história dos pioneiros, principalmente das igrejas no Brasil, não só a Assembleia de Deus, Salomão Ginsburg, que foi um missionário polonês que chegou no Rio de Janeiro para levar a igreja batista. Esses homens e mulheres estavam dispostos a fazer qualquer coisa por causa do evangelho. Aí a gente canta o hino, e eu não tô menosprezando o que a gente faz, porque a gente faz também muita coisa para Deus, mas podemos fazer muito mais. A gente canta assim: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Aí Deus sentado no seu trono diz: really? É verdade? Tudo? A gente não abre mão das nossas férias por causa do evangelho. Nós não abrimos mão do nosso bem-estar por causa do evangelho. Algumas pessoas ficaram chateadas comigo só porque eu chamei a atenção que 40 dias não são 4. O que está vendo, irmãos? Cadê a coragem de arriscar a nossa vida pelo evangelho? Todos nós, eu falo para mim também, nós precisamos de pessoas assim, que estão dispostas a dizer o seguinte: sabe uma coisa? Eu estou disposto a entender que eu estou aqui nessa vida para servir o meu Deus. Amém. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou é com o propósito de servir a Deus. Eu preguei essa mensagem, eu estou preparando essa mensagem desde segunda-feira, irmãos. Eu estou dizendo: Senhor, me ajuda a viver isso. Me ajuda a ter coragem, a poder abrir mão às vezes. E eu sei que eu tenho que cuidar da minha esposa, eu sei que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu sei disso, irmãos. Por favor, entenda, a gente tem que ter equilíbrio. A gente, é claro que Deus não quer que a gente se sacrifique ao ponto de a gente não servir para nada. Deus não quer bagaço, Deus quer o melhor. Então você tem que descansar, você tem que cuidar da família, você tem que cuidar dos seus filhos. Mas nesse negócio de cuidar da nossa família, dos nossos filhos, a gente está tão egoísta que nós não estamos mais dispostos de abrir mão de nada para a causa do Senhor. Dizer o seguinte: olha, eu vou tirar... Poxa, quando ele falou isso, a Teresa falou isso, eu estou disposto a abrir mão das minhas férias para pregar o evangelho. Então, Deus está procurando pessoas assim. Paulo está falando desse homem assim: olha, esse cara, Epafrodito, cara é uma forma brasileira, carioca de falar, não é nada de desrespeito não, tá, irmão? Esse Epafrodito, esse homem aí, corajoso, rapaz, disposto a arriscar a sua vida pelo evangelho. Vocês estão vendo que a segunda pergunta, como é que ela trouxe ensinamentos para nós? Então, a gente pensa assim: essa passagem não tem nada para mim. Tem muita coisa, só você fazer as perguntas certas. Aí a terceira pergunta que a gente faz está na apostila de vocês, para terminar: correlação. O que outras passagens falam a respeito deste assunto? Eu não tenho tempo, mas se a gente for fazer correlação, a gente sabe onde fala mais na Bíblia de Timóteo. E você vai descobrir que existem 2 livros na Bíblia que fala muito de Timóteo: 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo é mencionado no livro de Atos. Você vai descobrir um pouco mais sobre a vida dele. Aí você faz a correlação, você está estudando a Bíblia. Epafrodito, na Bíblia não fala muito dele. Ele é também chamado de Epáfras em outras epístolas, e principalmente em Filipenses 4, versos 14 e 18, nós lemos um pouco mais sobre esse homem chamado Epafrodito. Aí você faz a pergunta: e essas 5 qualidades? Cuidadoso, consistente, cooperador, cortês, corajoso. Aonde aparece na Bíblia? Na minha Bíblia, eu tenho ela aqui na frente comigo, ela tem uma concordância no final da minha Bíblia. Então, no finalzinho da minha Bíblia tem uma concordância bem simples, mas ela tem uma concordância. Existem concordâncias que são mais exaustivas, que é um livro grosso. Se você tem um iPad ou iPhone, você pode fazer isso. Então, a concordância, ela ajuda você a fazer a correlação. Procura coragem, procura cuidadoso, procura cortês. E ela vai te dar todas as passagens onde aparece isso, e você faz uma cooperação, uma correlação dos textos. E por último,
aplicação, que eu vou falar na próxima semana. Mas, só para terminar, como é que a gente vai terminar essa mensagem hoje? Eu estou ensinando vocês como estudar a Bíblia. Mas a gente vai terminar essa mensagem hoje pensando o seguinte: ok, como eu posso desenvolver estas 5 qualidades? Sublinha, por favor, nesta semana. Não é no resto da minha vida, nesta semana. Aí você diz assim: pastor Fernando, 5 qualidades numa semana só é muito difícil. Aí você fala assim, aí você risca 5 e fala assim: como é que eu posso desenvolver uma destas 5 qualidades nesta semana? Ok, esposas, vocês vão ter um esposo muito melhor essa semana. Amém? Vocês perderam a oportunidade de falar amém. Por quê? Os esposos vão ficar pensando naquelas 10 perguntas. Olha, essa semana teu esposo vai abrir a porta do carro para você, vai trazer comida para você, vai tentar, amém? Amém, glória a Deus. Por quê? Porque a gente vai trabalhar nessas 5 coisas. Então, você sabe, eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou orando nesse ano, peraí, volta aqui. Eu estou orando esse ano para Deus me dar um conversível. Mas você sabe que meu pai já comprou um conversível? Passou na minha frente. Então, essa semana, ele vai abrir a porta para minha mãe. Essa semana toda. Toda vez que ele entrar no carro, ele vai abrir a porta, porque ele vai lembrar: eu tenho que ser cuidadoso. Então, eu quero que você trabalhe nessas 5 qualidades, ok? Vamos lá, gente. Cuidadoso, diga comigo: cuidadoso. Consistente. Cooperador. Cortês. Corajoso. Então você vai ver uma dessas áreas para você trabalhar essa semana. Isso é a aplicação da palavra, amém? Outra coisa muito importante: como é que eu posso honrar pessoas com essas qualidades? Agora, homens, presta atenção que isso é para a gente. Se seu esposo for cuidadoso essa semana, como é que você vai honrar ele? Como é que você vai recompensar a ele? Como é que a gente vai reconhecer pessoas que são consistentes, cooperadoras, cortês, corajosas? Como é que a gente vai honrar essas pessoas? Como é que eu posso honrar homens e mulheres de Deus que têm essas qualidades? Porque Paulo diz para a gente honrar pessoas como estas. E nessa semana nós vamos ler o livro de Filipenses novamente, usando os métodos de estudo que estamos aprendendo nos pequenos grupos. Agora faça o seguinte, por favor. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Deixa a folhinha, fique de pé, por favor. Todo mundo. Hoje nós vamos ter almoço mais tarde. E esse almoço vai abençoar a equipe que está indo para missões. Foi uma oferta que nós recebemos e ela será usada para missões. Então não tenha pressa. Mas eu queria que você olhasse agora para as telas que estão aí. A gente vai falar bem alto a palavra, o versículo desta semana. Por que a gente vai falar bem alto, irmãos? Porque nós vamos falar com o objetivo de aplicar essa palavra na nossa vida. Então, essa semana, nós vamos memorizar esse versículo. Então, todo mundo bem alto, ok? Olhando para lá, juntos. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Mais uma vez, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Olhe para mim. Eu vou orar agora. Às 6 da manhã eu estava ajoelhado na minha casa pensando: Senhor, falando com Deus, como é que eu vou terminar esse culto? Eu creio que eu recebi de Deus instrução de fazer 2 coisas hoje. Eu vou orar agora por todos vocês. E eu creio que é uma unção sobre a minha vida para abençoar a sua vida. Logo depois de eu orar, nós vamos sentar. O pastor Max vai nos levar à presença de Deus para a gente ofertar uma boa oferta ao Senhor. E a gente vai dar nossos dízimos e ofertas. Nós vamos assistir os anúncios da semana. E depois, o grupo de louvor vai estar cantando um cântico. Logo após do louvor, da oferta. E eu vou despedir a igreja. Mas eu vou ficar aqui na frente com os líderes do altar. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas precisam de vir para um de nós e falar assim: olha, ora para mim ser mais consistente. Ora por mim para me ser mais corajoso. Ora por mim para me ser mais cuidadoso.
E a gente vai estar nesse altar e eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer transformação nesse altar essa manhã. Agora, quando eu orava antes do culto, não foi em casa, foi antes do culto em inglês, o Espírito Santo falava comigo o seguinte: a transformação essa manhã será pequena. Ou seja, você não vai transformar a sua vida totalmente. Deus vai fazer uma mudança na sua vida, mas é uma mudança na sua vida que vai fazer diferença. Aí depois de você gastar um tempo no altar, ou orando, ou sendo ministrado, aí você vai, participa do almoço. Se você quiser almoçar em casa, porque você não sabia que ia ter almoço, compra, abençoa as missões, leva para casa. Se você já tem comida em casa, dá para alguém, mas abençoa as missões. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Há pessoas nessa manhã que precisam até mesmo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu sinto uma unção tremenda, irmãos. É tremendo, você pode sentir unção quando você ensina a Bíblia. Semana passada, várias pessoas deram o coração para Jesus. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Talvez você está aqui pela primeira vez e você disse assim: pastor Fernando, eu preciso nessa manhã de fazer uma decisão para Cristo. Eu não vou te envergonhar, não vou pedir você vir aqui na frente, nós não vamos aplaudir, não vou pegar o seu nome, a não ser que você queira dar no final do culto. Eu só vou orar por você. Você diz: pastor Fernando, todo mundo de olho fechado, você em casa também. E você diz: eu quero que você ore por mim, por favor, para que eu possa convidar Jesus para a minha vida. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém aqui nesta manhã? Eu sei que tem alguém. Deus abençoe. Primeira mão, segunda mão, pode abaixar. Terceira mão, Deus abençoe. Quarta mão, quinta mão, glória a Jesus. Há uma sexta pessoa, Deus abençoe. Esse é o número que eu tinha. As pessoas, vamos dar 6 amém a Jesus. Amém, 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 amém e amém. Deixa eu orar com vocês. Por causa dos 6, eu quero que toda a igreja repita comigo. E vocês 6 que levantaram a mão, você está orando essa oração e a gente está orando com você. Diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu quero te servir. Ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me a ser cristão e servir a Deus. Perdoa os meus pecados. Eu faço Jesus o meu Senhor, em nome de Jesus. Vocês 6 que levantaram as mãos, quando terminar o culto, eu e os outros pastores vamos estar aqui, principalmente o pastor Max, que é esse que está aqui na frente. Se você levantou a mão, eu queria que você falasse com ele depois do culto, desse o seu nome, porque eu quero que ele ore por você, se você quiser, e acompanhe a sua vida. Eu queria nesse momento que a gente orasse. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada criança. Eu sinto que há uma unção na minha vida para abençoar essa igreja. Eu abençoo você que está assistindo em casa, terminando agora esse tempo de ministração. Eu oro por cada homem e mulher, eu oro por cada criança, por cada jovem. Eu abençoo a sua vida, para que você ame a palavra, aprenda a palavra e ande na palavra. Que a sua semana seja abençoada e que a palavra de Deus seja viva na sua vida, em nome de Jesus. E todos digam amém.